Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria encontrá-los mais uma vez aqui. E hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do livro de Gênesis, que a cada dia estão mais emocionantes, não é mesmo? Em nosso último encontro, aprendemos a história de Noé. Vimos que Deus destruiu toda a sua criação por causa da perversidade do homem, por causa do pecado, mas salvou a Noé, toda a sua família e casais de vários animais. Quando eles saíram da arca, cada um seguiu a sua vida. Eles construíram casas, surgiram novas famílias, crianças nasceram e o povo continuou a povoar a terra. No entanto, algo não mudou: o coração das pessoas. Todos continuavam pecando, fazendo coisas erradas. Nós já vimos que o pecado é algo que nasce conosco. Nós já nascemos com vontade de fazer o que é errado. E o pecado, ele nos deixa longe da presença de Deus. E isso é terrível. No entanto, essas pessoas, elas tinham alegria em fazer o que era errado, em fazer aquilo que desagradava a Deus. E sabe algo interessante que é citado nesse texto que nós estamos estudando hoje? É que as pessoas, elas falavam uma só língua. Quer dizer que só existia uma forma de conversar, de falar. Então, em qualquer lugar que eles estivessem, todos conseguiam se entender, porque a língua era uma só. O texto diz que homens saíram para uma planície chamada Sinear, e lá eles se fixaram, quer dizer que eles ficaram ali. A intenção era construir uma cidade como uma torre que chegasse até o céu. Eles queriam ficar conhecidos, famosos, para que eles não precisassem se espalhar pela terra. Muito pelo contrário, ficassem o tempo todo juntos. Mas isso, criança, ia totalmente ao contrário daquilo que Deus havia dito que eles fizessem. A Bíblia diz que Deus deu ordens para que eles se espalhassem, se multiplicassem, povoassem a terra. E a intenção deles era ficar sempre juntos. Mais uma vez, eles estavam escolhendo desobedecer a Deus, fazer as suas próprias vontades, ao invés de fazer a vontade de Deus. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja que você faça a vontade dele. A vontade de Deus é apresentada na Bíblia como boa, perfeita e agradável. Ou seja, Deus ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Muitas vezes, nós temos dificuldades de colocar em prática isso no dia a dia. Às vezes a mamãe pede para você dormir no horário, desligar a TV, fazer a atividade. Ou talvez você tenha dificuldade de ouvir a sua professora quando fala que o momento da brincadeira acabou, que agora é o momento da aula. Você queira sempre fazer as suas vontades na hora de brincar com seus colegas, mas a Bíblia nos ensina que é importante obedecer à vontade de Deus. O que é isso? É buscar sempre fazer aquilo que agrada a Ele. E por mais que às vezes isso seja difícil, nós podemos fazer como o salmista disse em Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Quando nós não conseguimos fazer aquilo que é certo, Deus se coloca à disposição para nos ajudar. Então nós podemos buscar ajuda nele para poder vencer as nossas próprias vontades e se submeter à vontade dele na nossa vida. E dessa forma nós seremos felizes. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus deseja que você faça a vontade dele. Ao contrário daquelas pessoas que estavam mais uma vez escolhendo o caminho da desobediência. A Bíblia diz que eles já haviam pensado em tudo. Disseram que utilizariam tijolos ao invés de pedras e piche no lugar de argamassa. Eles queriam fazer uma torre muito fortalecida. Afinal, a intenção deles era ficar conhecidos e muito famosos, para estarem sempre juntos. E assim eles começaram. De tijolo em tijolo, eles foram dando sequência àquela grande construção. Não devia ser das tarefas mais fáceis construir uma torre que chegasse até o céu, mas eles estavam determinados em fazer. Eu imagino a empolgação que eles estavam nessa grande construção. Afinal, se realmente esse plano desse certo, eles poderiam ficar muito conhecidos e famosos. Mas Deus estava observando tudo e parecia não se agradar muito bem da situação. Olha só o que ele falou. Eles
são um povo só, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Realmente, com muita determinação e união, essa torre poderia ser construída, mas com os meios naturais seria impossível ela chegar até o céu. E Deus já sabia disso. No entanto, a autoconfiança daquelas pessoas não permitia que elas vissem dessa forma. Elas achavam que realmente poderiam fazer tudo. Mas mesmo com a inteligência, determinação, com a união, se algo não está de acordo com a vontade de Deus, não pode dar seguimento, não pode dar certo. E era exatamente isso que estava acontecendo. A construção daquela torre que chegasse até o céu não fazia parte do plano de Deus para aquelas pessoas. Por isso, ele tomou uma decisão para intervir naquela situação. Ele disse: venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Se eles não pudessem se entender, a construção não poderia ser dada seguimento. E foi isso que aconteceu. Todos começaram a falar várias línguas diferentes. Eu imagino que uma hora um falava espanhol, outro falava inglês, outro falava italiano, outro falava português. E dessa forma, a construção daquela grande cidade com uma torre foi interrompida. E a partir dali, eles começaram a se dispersar em grupos que conseguiam se compreender. Então, eu imagino que quem falava inglês foi para um lado, quem falava espanhol foi para outro, quem falava português foi para outro, quem falava italiano foi para outro, e assim com todas as línguas. E mais uma vez, Deus mostrou para aquelas pessoas que a vontade dele é a que deve permanecer. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus deseja que você faça a vontade dele. Lembre-se que Deus deseja sempre o melhor para nós. E por mais que muitas vezes seja difícil seguir a vontade dele, porque nós queremos fazer a nossa própria vontade, porque nós achamos que é o melhor, a dele é perfeita, boa e agradável. Quando nós escolhemos viver dessa forma, nós podemos fazer igual o salmista, em Salmo 48, e dizer: tenho alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, porque é isso o que a vontade de Deus nos proporciona, alegria, uma vida plena. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus deseja que você faça a vontade dele. Aquelas pessoas tiveram que viver vidas separadas, cada um foi em uma direção, e a construção foi interrompida porque não era a vontade de Deus. Aquele lugar foi conhecido como Babel, porque ali Deus confundiu a língua dos homens e eles se espalharam pela terra. Mais à frente nós iremos conhecer que este lugar, Babel, muito conhecido como Babilônia, deu origem a um povo muito desobediente que por muito tempo persistiu em desobedecer a Deus e fazer a sua própria vontade. E por conta disso, eles escolheram frutos ruins. Mas isso é assunto para as nossas próximas lições. Hoje nós saímos daqui com essa verdade, que Deus deseja que você faça a vontade dele. Por mais que seja difícil, desafiador, lembre-se que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e Ele está disposto a te ajudar a caminhar no caminho que Ele preparou para você. Caso você ainda não tenha recebido Jesus como seu Salvador, isso será ainda mais desafiador, porque nós só conseguimos fazer a vontade de Deus quando nós tomamos primeiramente uma decisão muito importante, de fazer dele o Senhor da nossa vida. E isso acontece quando nós reconhecemos que somos pecadores, acreditamos de todo o coração no que Jesus fez por nós, que derramou todo o seu sangue para limpar o nosso pecado e pedimos que Ele seja o Salvador da nossa vida. Se você deseja fazer isso, ore a Deus, apresente esse pedido em oração, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te responder e ficará bem mais fácil viver uma vida que agrada a Ele. Mas se ainda assim for muito difícil, eu vou te ensinar uma canção para que essa mensagem fique firme no seu coração e você possa louvar, lembrar e se fortalecer para conseguir colocar esse ensino em prática. Ela diz assim: eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor
sem par. Um grande beijo para você e até o nosso próximo encontro.